Fiquem todos atentos, porque a leitura do livro já vai começar. Ainda bem que a mamãe não me pôs de titular, porque o jogo foi uma guerra. Logo depois do tapinha inicial, um dos cascas grossas derrubou o Kevin com a braçada. Aí a Ruby pulou nas costas do cara e todos entraram na briga. Yeah! Acho que os juízes não queriam que sobrasse para eles, então deixaram rolar. E tenho quase certeza de que não apitaram nenhuma vez durante o jogo. Como rolou mais porrada do que basquete, o jogo teve um placar bem baixo. Mas no fim os cascas grossas levaram a melhor, ganhando por 6-5. O time estava exausto depois de jogar 2 partidas na sequência, e ainda tinha mais jogo pela frente. A gente ia pegar o Mestres do Palco na 3ª rodada, e os jogadores deles também pareciam cansados. Só entendi qual era a deles quando o jogo começou. Eles deviam fazer parte de algum grupo de teatro escolar, porque eram todos ótimos atores. Toda vez que um de nós chegava perto de um deles, eles se jogavam no chão e fingiam estar machucados. Então, apesar de ninguém ter encostado neles, tivemos 15 faltas marcadas contra nós no primeiro quarto. O time deles marcou quase todos os pontos com lances livres, e a gente acabou perdendo por 33-17. Se fosse preciso encarar mais um jogo depois daquele, acho que a gente não ia conseguir. Por sorte, a rodada seguinte era no outro dia de manhã. Então fomos para um hotel a alguns quilômetros do presídio, onde eu pretendia ter uma boa noite de sono. Acho que a mamãe não esperava que a essa altura a gente ainda estivesse no torneio, porque não fez reserva. E quando chegamos só tinha 2 quartos disponíveis. Então a mamãe pegou um quarto para ela e para a Ruby, e outro para o resto do time todo. Não sei como seria dividir o quarto com a Ruby, mas acho que está na cara que não tinha como ser divertido ficar num quarto com os caras do meu time. Pelo jeito como meus colegas estavam se comportando, duvido que já estivessem ficado no hotel antes. Eu mesmo cogitei várias vezes a ideia de chamar o segurança, mas não chamei, o que foi um grande erro. Porque começaram uma guerra de cubos de gelo e acabaram acertando o dispositivo anti-incêndio do teto. E quando essa coisa é acionada, o alarme dispara junto. Então tivemos que passar 2 horas lá fora no frio, junto com todos os hóspedes do hotel, enquanto os bombeiros reconfiguravam o sistema de alarme. De manhã, a mamãe parecia bem irritada com a gente, mas resolveu se concentrar no que teria pela frente. Durante o café, ela contou que estávamos entre os 4 finalistas e que ia ser preciso jogar como um time unido para conseguir uma vitória. Aí ela contou como se sentiu ao perder seu último jogo na escola e falou que às vezes se pergunta se poderia ter feito algo diferente para as coisas terminarem de outro jeito. Falou que não queria que a gente tivesse esse tipo de arrependimento, então era melhor dar o máximo na quadra. Foi um bom discurso e tal, mas a diferença entre o time da mamãe e o nosso era que o dela estava tentando provar que era o melhor, e o nosso estava só tentando não ser o pior. A real é que não precisávamos de motivação extra. Um dia antes, no começo do torneio, ninguém sabia quem a gente era. Mas depois do lance do alarme de incêndio no meio da noite, todo mundo ficou sabendo. E o time que a gente ia enfrentar na rodada seguinte estava com sede de vingança. Era a única equipe feminina do torneio, e acho que elas não curtiram muito ter seu sono interrompido. Então, quando entramos na quadra contra as sereias, elas estavam a fim de jogo. No 3º quarto, a mamãe precisou tirar a Ruby da partida para ela descansar um pouco. Mas seria melhor se eu não tivesse sido escolhido, porque foi como jogar carne nova para um bando de lobas. Nem lembro qual foi o placar final. Só sei que a gente perdeu e que elas puderam ir para casa. Não sei como as sereias demoraram tanto para conseguir uma vitória, porque aquelas garotas eram duronas. Mas quando vi quem ainda estava disputando a chance de ir para casa, ficou na cara porque aqueles caras ainda estavam lá. Os 2 times restantes eram os Huskies originais e os Cestinhas estilosos. Para mim, ambos eram igualmente péssimos, então tanto fazia quem perdesse. Os Cestinhas estilosos só tinham 5 jogadores e nenhum reserva. Então, apesar do esforço, acabaram perdendo o gás.
o que significava que a gente ia jogar contra eles na final. Devia ter sacado desde o começo que nem todo mundo no torneio podia voltar para casa como vencedor. Quem perdesse o último jogo teria certeza absoluta de que era a pior equipe do estado. Todos queriam ganhar o último jogo, principalmente a mamãe. Então, antes da partida, ela criou um plano e fez uma mudança de última hora no time titular. A essa altura, quase todos já tinham ido embora e o lugar estava praticamente vazio. Mas aí 2 pessoas apareceram do nada. Quadra 1. Prit usava uma bota para imobilizar o pé. Então acho que não precisava mais das muletas. A mamãe perguntou o que eles estavam fazendo lá. O Sr. Petel disse que tinha ouvido que a gente ia jogar e pensou em dar uma força. Mas ela falou que a gente não precisava de torcida, e sim de jogadores. Aí ela perguntou pro Pete se ele toparia jogar de bota e tudo. Talvez ele estivesse sentindo falta de competir, porque topou. Por sorte, a mamãe tinha uma camisa extra na bolsa que ofereceu para ele. Depois anunciou os titulares e avisou que ia fazer mais uma mudança tática. A mamãe descartou todas as nossas jogadas e trocou por uma só, chamada Passem a Bola pro Pete. E todo mundo ficou contente, porque essa finalmente era uma jogada que a gente conseguia entender. O juiz apitou o início do jogo e a gente ganhou o tapinha inicial. E o Cef passou pro Pete, que era melhor com uma perna só que o resto de nós com 2. O problema era que ele não podia correr. E toda vez que acertava um arremesso, os cestinhas estilosos faziam uma cesta fácil do outro lado. Pouco antes do intervalo, aconteceu uma coisa horrível. Vários jogadores do outro time estavam tentando impedir Prit de arremessar. E ele acabou pisando no pé do armador deles. O garoto precisou ser carregado para fora da quadra pelo treinador e um colega. E todo mundo aplaudiu, porque por algum motivo é isso que se deve fazer numa situação assim. Mas aí os cestinhas estilosos ficaram com 4 jogadores. A juíza principal avisou que, como eles não estavam completos, teriam que se retirar da quadra. Acho que o treinador deles aceitou a ideia sem problemas, mas a mamãe não. Ela disse que se fosse pra gente vencer, ia ter que ser uma vitória justa. Então sugeriu mandar um dos nossos jogadores pro outro time, para o jogo poder terminar. Acho que o treinador percebeu que não tinha nada a perder, então topou. Ele disse que aceitava o Prit, mas daí a juíza falou que era a mamãe quem devia escolher o jogador que mandaria pro outro time. E depois de pensar um minutinho, ela falou que o substituto era eu. Para ser sincero, fiquei meio que chocado, porque jamais esperava ser trocado pela minha própria mãe. Mas enquanto ia para o outro lado da quadra, ela cochichou no meu ouvido: "Você é minha arma secreta." Aí não entendi mais nada. Queria que o nosso time ganhasse, assim como a mamãe. Só acho que ela não ia gostar se eu trapaceasse. Mas eu estava disposto a tudo, inclusive usar o uniforme de outro jogador. Quando o segundo tempo começou, fui para a quadra e fingi que estava dando o meu melhor. Mas acho que os meus novos colegas não confiavam em mim, porque não me passavam a bola. Depois de uns minutos, fiquei parado no canto da quadra para não atrapalhar ninguém. Aquele era um ótimo lugar para ver o jogo, que estava ficando bem interessante. Toda vez que o Prit acertava um arremesso incrível, alguém do time dos cestinhas estilosos descontava do outro lado. O placar ficou lá e cá durante todo o segundo tempo, e fiquei tão entretido que até esqueci que estava jogando. Então, quando o Prit errou uma cesta de 3 pontos e a bola bateu no aro, levei um susto quando ela veio para mim. Não sabia se devia fazer um passe, sair batendo a bola ou sei lá o que. No fim não consegui fazer nada, porque de repente meus ex-colegas de time estavam todos em cima de mim. O tempo estava acabando e os cestinhas estilosos estavam 2 pontos atrás. Olhei para o banco para ver o que a mamãe queria que eu fizesse, mas ela não parecia estar torcendo por mim. Foi aí que percebi porque ela tinha me mandado para o outro time para começo de conversa. Não foi porque eu era algum tipo de arma secreta, mas porque era um jogador muito ruim e ela sabia que eu ia fundar o outro time. Mas nessa hora, sinceramente, eu nem liguei. Só queria me livrar da bola logo para ter espaço para pelo menos respirar. Aí joguei a bola com toda a força. Quando arremessei, todo mundo paralisou.
E foi como se o tempo estivesse em câmera lenta. Ninguém fez nada além de ver a bola voar pelos ares. E quando a bola acertou a cesta, do outro lado da quadra, o silêncio foi total. Marquei 3 pontos, o que colocou os cestinhas estilosos um ponto à frente. E quando o tempo acabou, meus novos parceiros pularam em mim. Finalmente fui o herói pela primeira vez na vida e entendi por que as pessoas gostam tanto de esportes. Inclusive achei que isso daria um bom filme. Então tratei de conseguir a assinatura dos meus novos colegas. Admito que a mamãe tinha razão quando disse que os esportes unem as pessoas. Depois do jogo, eu e o pessoal do time fomos tomar sorvete. E estava tão divertido que a gente até repetiu. Cogitamos até disputar a próxima temporada juntos. Mas apesar de pensar que isso poderia ser legal, acho que é melhor parar enquanto ainda estou por cima. A leitura do livro chegou ao fim. Agradeço a participação de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.